Olá, boa noite para você. Estamos ao vivo aí transmitindo hoje uma live especial para falar sobre como preparar o seu refúgio. Nós temos falado aqui sobre uma relocalização estratégica longe dos grandes centros urbanos, voltada para... Deixa eu ajeitar aqui esse som. Voltada para... relocalização estratégica longe dos grandes centros urbanos. Deixa eu ver aqui. Voltada para... Deixa eu ajeitar aqui. Só um instantinho. Para... O mouse não quer ajudar, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Que o mouse quebrou de vez aqui. Ver se eu consigo... Só um instantinho. Eita. Tira essa câmera. O mouse quebrou de vez aqui. Ver se eu consigo... Paciência. Espera aí, deixa eu ver aqui. É só botar o mouse em cima. Isso, aí clica no que você quer. Isso. Só botar. Sim. Só um instantinho aqui, estamos... Tá dando outros problemas aqui. Nunca vi isso. Mas vamos lá. Bota só o mouse em cima, sem clicar. Aí aparecem as opções. Só um instantinho aqui, estamos... Nunca vi isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Ok. Paciência, é assim. Ao vivo é assim. Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre localização estratégica, planejamento ideal, vamos falar sobre o melhor lugar para você adquirir, como adquirir esse lugar, né, e detalhes de como esse processo ele pode ocorrer, né, de maneira que você seja bem sucedido, tá? Eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos conectados, vários nossos amigos conectados, e nós vamos falar, aqui eu e a Gemima, vamos falar de como foi a nossa experiência, tentar passar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, né? Já que a gente tinha casa em cidade, tinha empregos, tinha toda uma vida já estruturada na zona urbana, e como é que a gente encarou esse processo de se mudar, né? Já vamos completar aí, caminhando mais de 2 anos, fora da cidade, morando no campo, e hoje nós vamos compartilhar com vocês como foi nossa experiência. Para lembrar uma coisa muito importante, queridos. Querendo ou não, ou achando necessário ou não, ninguém tem nada a perder em buscar um estilo de vida alternativo, mais saudável, onde você vai ter água pura, ar puro, uma terra descontaminada, né, onde você vai poder ter um ambiente até mais seguro para sua família. Então, nada disso é em vão. E nós vamos hoje falar para vocês um pouquinho da nossa experiência e compartilhar com vocês algumas dicas bem simples de como vocês vão poder desenvolver esse projeto, tá? Como preparar o seu refúgio, tá? Gemima, boa noite, você pode fazer algumas considerações? Boa noite a todos. Nós estamos conversando essa semana, falando a respeito disso, como é importante a gente fazer esse vídeo para os irmãos, para que vocês saibam como foi a nossa experiência e também como começar, que a gente também algumas perguntas no chat do Facebook, as pessoas querendo saber como fazer, o que fazer e como será, e às vezes as pessoas não têm condição financeira de comprar um local, então a gente vai falar um pouco a respeito de cada coisa para dar uma luz aos irmãos que querem e têm esse propósito de sair das cidades e preparar um refúgio para a família, né, para o fim dos tempos, na verdade.
Esse tipo de mentalidade já está bem desenvolvido em alguns países de primeiro mundo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito comum famílias estarem se mudando para os campos, para a parte bem interiorana mesmo, fazendo abrigos, estocando alimentos, desenvolvendo uma agricultura sustentável. Isso é muito comum por lá. Só que quando a gente fala aqui no Brasil, as pessoas dizem assim, mas aqui ninguém tem dinheiro, a gente, como a Gemima falou, a gente, como fazer, porque nós não temos outra perspectiva, nós vamos viver de quê? Essas são perguntas relevantes que nós vamos tentar responder, tá? Deixa eu compartilhar aqui, então, o primeiro tópico para o nosso estudo de hoje aí. Como montar. E, geralmente, mesmo os urbanos, né, Gemima, de ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer, né? É. E você vê que é isso que é a nossa essência realmente. E primeira parte que nós vamos tratar hoje é o planejamento para que você tenha êxito ao desenvolver esses planos, né, essa visão de ir morar no campo. Nada deve ser feito sem organização, sem um planejamento prévio, né? E esse é um princípio que está aí nas escrituras. Tudo seja feito com ordem e decência. Então, o que acontece? A maioria das pessoas pensa que vai de uma hora para outra ir para o mato quando houver uma necessidade e conviver com os besouros, conviver com sapo, cobra, escorpião, caranguejeiras, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de adaptação, de uma hora para outra, Deus vai me dar pão e água. Peraí, não é bem assim. Tudo requer um planejamento. Vai comer o quê? E quanto tempo você espera passar sem um abrigo? E como que você vai ficar exposto num local, num terreno desconhecido, numa terra de ninguém? Isso não tem lógica. Você invadir uma propriedade de alguém, você vai tomar tiro, no mínimo. Então, se você vai se expor em um terreno lá, digamos, uma reserva florestal, você vai ser caçado lá feito a temporada de caça. Então, complicado. Então, vamos ser realistas, pé no chão, planejamento, Gemima. É verdade. Primeira coisa é falar para os irmãos, né, que muitas pessoas não planejam um local no campo. As pessoas hoje em dia querem comprar uma casa na praia. E isso está fora da realidade. Né? Algumas pessoas estão chegando aqui no chat perguntando que nós estamos falando a respeito de um planejamento para a grande tribulação, para o período que irá vir daqui a alguns anos. Nós cremos numa estimativa de que será em 2020. Então, nós estamos falando a respeito desse planejamento para as pessoas que creem como nós e para as pessoas que não creem, para que abram os olhos, e até é importante esse estilo de vida, até para a sua saúde, para o bem-estar da sua família. Então, de qualquer forma, fique até o final do vídeo e assista, né? Referente ao planejamento, que o Nemias me perguntou, é de suma importância as pessoas que pensam, puxa, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Como vou ter um local, né? Primeira coisa é você colocar no papel que bens você tem que você pode reverter em dinheiro para poder comprar um terreno, um pedaço de terra, um local, que pessoas você conhece, que também está no mesmo propósito, que pode, junto com você, entrar nesse propósito e também comprar um terreno ou até uma casa, ou o que quer que seja, né? O que o seu dinheiro der para comprar. Primeiro passo é esse. Eu tenho uma casa, uma moto, um carro, puxa, só tem uma moto, não dá para comprar um terreno, mas eu vou dar entrada num terreno e vou parcelar num valor em tantos meses, que é o meu planejamento, porque em tantos meses eu planejo já estar lá construindo. Então, o principal é colocar no papel, primeira coisa, que bens eu tenho que eu posso reverter para que eu pegue uma quantidade de dinheiro para poder comprar um local. É verdade. Vamos falar aqui da parte prática. O que nós fizemos, queridos?
eu tinha uma casa pequena, né, na cidade, no bairro, subúrbio da cidade, da capital do estado. E aí o que, que eu fiz? Eu vendi essa casa, peguei esse dinheiro, apliquei num carro 4x4, um carro bom, e investi o dinheiro na construção, na melhoria da nossa casa, no campo. A Gemima tinha um apartamento, né, que ela vendeu, e aí ela aplicou todo esse dinheiro. Então, tudo que a gente tem foi aplicado num refúgio. E é o melhor investimento, porque todo bom investidor sabe que você não perde dinheiro investindo em propriedades, em imóveis. Você não perde esse dinheiro. Você pode perder dinheiro investido em carros, em outros bens supérfluos que vão se desvalorizando, mas o terreno não. O mato cresce lá e ele vai só se valorizando. Então, não é nenhum tipo de loucura ou precipitação ao investir ou reinvestir seus bens no campo, ok? Então nós fizemos assim, nós tínhamos casa, apartamento, vende tudo, investe no que vai ser importante, no que vai ser essencial. Então, se você vai para um terreno que é complicado, tem que ter um carro adequado, o 4x4, sei lá, uma caminhoneta para carregar materiais, né? Ideal uma caminhoneta, que aí você vai, ou então, se caso o dinheiro não der, tem uma moto, uma boa moto, né? Sei lá, uma 150 cilindradas, uma Bros, mas é imprescindível ter um meio de transporte para que você faça esse trajeto quando necessário, da cidade, né, para o refúgio. Então, começa aí, você tem que já pensar no meio de transporte bom e no investimento nas condições de moradia no campo, porque inevitavelmente você vai ter que fazer algumas reformas, você vai ter que construir alguma coisa e tem que ter recurso para isso, né? Além de comprar o local. Mas nós vamos já chegar na parte da compra do local. Outro aspecto importante, na infraestrutura. Lógico, o terreno vai precisar ser cercado, você tem que pensar nisso. O terreno, você vai ter que investir em proteger o seu perímetro, o entorno do terreno. Você vai ter que pensar na segurança, né? Sei lá, reforçar com boas portas, grades e etc. Isso aí são investimentos que você já tem que colocar no papel, lá no planejamento, né? Na infraestrutura, cavar um poço, se não tem um poço, vai ter que cavar um poço, vai ter que investir no armazenamento de água, alguma coisa, tem que ter um recurso para isso. Então, parte do planejamento é imprescindível isso. Eu investi um pouco numa torre de comunicação, já que aqui não pega celular direito, nós não temos uma comunicação como na cidade, então você tem que ter uma boa torre, sei lá, uma antena para pegar sinal de celular. São coisas que você tem que pensar, né? Para poder desenvolver melhor o seu local de abrigo. E, queridos, no decorrer dessa live, vocês podem fazer perguntas na medida do possível, a gente pode tentar ajudar, se a gente souber, tá? A gente está passando só o que a gente vive para vocês, só que a gente tem vivido ao longo desses anos. Então, parte do planejamento, a infraestrutura, um bom transporte, investir no local para o seu conforto, né, que você vai morar com sua família, tal. E planejamento a curto e longo prazo. Isso, planejamento a curto e longo prazo. Porque não dá para fazer tudo de uma vez. Você pode fazer aos pouquinhos. Pegar as prioridades. O que é a prioridade? É ter um terreno. Ter o terreno é a maior prioridade do que até ter um transporte, do que ter um poço, sei lá, investir em outras coisas. Ter um terreno. Aí já é o básico. Então, se programe nesse sentido. Outra coisa, armazenagem de alimento. Até porque se você não tiver uma renda fixa, quando você se mudar, você tendo o alimento, você tem tudo. Tem água, tem comida, você vai se preocupar com o quê? Entende? Então, armazenamento de estocagem de alimentos, isso aí é outro ponto crucial no seu planejamento. Queridos, eu tenho visto o seguinte, a grande maioria das pessoas tem dificuldade para desenvolver um planejamento sozinho. Você tem notado isso?
Tem muitas pessoas que dizem, puxa, como eu vou fazer se eu sou sozinha, minha família não está no mesmo propósito, eles me ridicularizam, eles não creem, e eu não sei o que fazer, porque eu não quero deixar essas pessoas, a minha família, que eu tanto amo na cidade, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui com elas, e esperar, quem sabe, eles tomarem uma decisão e saírem, né, comigo das cidades. Mas, na verdade, as pessoas não podem esperar por ninguém. A gente tem que tomar a nossa decisão, independente de se alguém da família, se nós temos algum amigo, algum parente, alguém que nos apoie. Porque acima de qualquer coisa, tem o Eterno que está conosco. Então, quando nós estamos no verdadeiro propósito, ele nos guia, ele nos leva e nos capacita, ele faz com que tudo dê certo. E quando planejamento vem os subsídios de onde a gente nem imagina, tudo dá certo, porque quando nós temos boa intenção e estamos fazendo o que é certo diante do Eterno, ele nos honra. É verdade, perfeito, é isso mesmo, eu concordo, estamos de acordo nessa visão. Queridos, você não pode esperar por ninguém. Abraão estava sozinho na fé, entendeu? Vários patriarcas, vários homens do Eterno, eles se propuseram a fazer a coisa pela fé mesmo. É uma coisa muito importante. Você tem que ter em mente que você poderá ficar sozinho no decorrer do andar da carruagem. Então, você vai desistir porque fulano voltou para a cidade, porque fulano recebeu a marca da besta, sei lá, foi arrebatado, como alguns dizem que vai acontecer? Não. Você vai ter que permanecer no propósito, independente de pessoas. Então, nós temos orientado as pessoas o seguinte: você organiza a sua almofada, o seu abrigo, da seguinte forma: cada família tem que ter o seu perímetro, o seu terreno próprio de independência. Você pode ser uma comunidade, mas uma comunidade com núcleos independentes, autossubsistentes, que, mesmo em face do abandono ou da desistência de alguns, você permaneça. É como um corpo que dá um mal num braço, na perna, arranca fora e o corpo sobrevive. Você tem que estar em mente isso. A maioria dos projetos de refúgio falham nesse sentido. Porque começa aquela festa, aquela paixão toda, aquele namoro bonito, mas quando há o casamento, quando os anos passam, o negócio não é bem assim como foi visto, e aí há uma desunião, há uma separação. Problema com famílias, né? Nós temos muitas vezes problema com famílias e nós precisamos reatar os laços. Imagine pessoas estranhas que a gente não conviveu antes, não sabe como são, então é bem complicado. E a gente até aconselha aos irmãos que fazem refúgio com outras pessoas, que não têm muito convívio, que orem muito e busquem pessoas para estarem com vocês, que estejam pelo menos buscando, né, o Eterno, estejam se santificando, tenham o mesmo propósito de estar em união. Caso aconteça algum problema, alguma desavença, os irmãos, eles têm um coração puro e contrito com o Eterno para que se reconciliem. Não pessoas que guardam mágoas, pessoas que têm aquela coisa de se vingar ou de até prejudicar um irmão, porque isso dificulta. Porque a partir do momento que você toma a decisão de estar com alguém dentro da propriedade, junto com você, morando com você, é uma grande responsabilidade, porque aconteceu algum problema, a pessoa pode denunciar, certo? Além de agressões físicas, outros tipos de problemas também, de adultério, de tantas outras coisas. Então, a gente não pode confiar em todo mundo. É preciso fazer uma boa análise com isso. Realmente, com quem você vai estar lidando e com quem vai estar dentro do seu refúgio. Isso é uma coisa muito importante. A princípio de conversa, o ideal é famílias, focar no individual familiar, ali no seu núcleo familiar, pais, filhos, etc. Então, isso aí é fundamental para que o seu refúgio dê certo, ok? São conselhos baseados na nossa experiência. Agora, vamos para o segundo passo de hoje, muito essencial, escolhendo o lugar. Você sabe, irmãos, nós conhecemos muitos irmãos que se precipitaram e fizeram más escolhas, certo?
E ao longo da nossa experiência de vida, né? Não é só um fato isolado que eu estou falando, são várias situações que as pessoas se precipitam ao escolher o lugar. São situações diversas. Você pode escolher um lugar que tem um mau vizinho, você pode escolher um lugar que seja na beira de uma estrada, que não é recomendável de maneira nenhuma, propriedade em beira de estrada, onde tem muito movimento de transeuntes, né, carros, etc. Outra coisa, você não pode escolher um lugar onde passa rede elétrica, né, dá problema. Você não pode escolher um local que tenha vários vizinhos próximos, né? Ou seja, que partilhe dentro da sua propriedade, dá problema, é muito sério isso aí. Então, é uma série de fatores que você deve levar em consideração quando for escolher o lugar. É importante também que o local tenha uma parte da propriedade seja de mata fechada. Por quê? E também de parte plana, né? E parte íngreme. Porque assim, se na tribulação sua propriedade foi invadida por vizinhos mesmo, por pessoas da cidade que estejam procurando um local que tem alimento, frutas, ou um local que de repente vaze e as pessoas saibam que você tem um estoque de alimento lá guardado, você de repente, você tem como fugir, subir para mata fechada, se esconder lá, entendeu? A questão da parte íngreme dificulta o acesso das pessoas e chegarem até o local, até de assaltos, né? Então, assim, é muito importante. A questão também do estoque de alimento, a gente vai falar nos próximos vídeos que iremos fazer, mas é importante termos partes íngremes na propriedade e mata fechada para que possamos enterrar os alimentos, as provisões, o estoque de alimento que faremos para a grande tribulação, né? E também para fazer um esconderijo, um bunker, ou até um local para se colocar uma barraca, alguma coisa, entende? Para num período crítico, caso você precise abandonar a sua propriedade, a sua casa, o local de moradia. Vamos lá para alguns fatores importantes. A propriedade tem que estar, assim, no máximo, a uns 100 quilômetros do litoral. Não pode ser muito longe também, porque aí você de repente quer pegar uma provisão, tem que resolver uma coisa, se tiver muito capé e tal, não tem como. Então, já não é tão aconselhável. Tem que ser uma propriedade acima do nível do mar, ou seja, dê preferência para serras, montes, montanhas e etc. Lugares onde você vai ter uma posição estratégica, vai ter um bom campo de visão. Geralmente serras tem uma terra muito fértil, onde você planta e brota de tudo, e onde também tem muitas reservas e fontes de água, que na serra acumula-se muito bem no inverno. Então é um local muito estratégico, a serra, o monte, e pelas escrituras você vê que o Eterno, ele sempre recomenda para os seus filhos a habitação nos montes, né? Eleve os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro vem de Á, que fez o céu e a terra, né? Quer dizer, o anjo chega para Ló e diz, sobe para o monte, escapa-te por tua vida, né? Sempre o monte é o local de refúgio apontado pelas escrituras. Então, há vários fatores, há várias vantagens que nos recomendam, né? As serras, os montes. Importante ser longe de cidades, longe de balneários turísticos, porque se você compra até uma propriedade legal mais perto de um local turístico, aí você está lascado, né? Porque vai ter uma grande movimentação de pessoas e durante uma situação de escassez de alimento, uma situação de sítio, sei lá, de ordem militar, você vai estar exposto, né, diante de invasores. Então, é importantíssimo levar em consideração todas essas recomendações. Isso, quando nós falamos de grande tribulação e escolhendo o local, a gente tem que se atentar para o seguinte, porque existem pessoas que dizem, mas para que isso? Se o Eterno vai proteger a todos onde estiver, na cidade, no campo, onde estiver, de forma nenhuma. O Eterno, ele quer que nós sejamos prudentes. Nós precisamos sim ter um local para que possamos fazer, como falei
alimento, podermos plantar o nosso alimento, porque virá sim, irmãos, um momento de grande escassez, onde a economia sim vai decair em todo mundo. Em todo mundo. Então, as pessoas que não fizerem suas provisões, não fizerem seus estoque de alimento, não estocarem a sua comidinha, não fizerem a sua plantação, não se prepararem, infelizmente vão passar fome. É o que vai acontecer. Quando acontece uma greve de PMs ou no centro das cidades, as pessoas fazem o quê? As pessoas depredam as lojas, invadem, roubam as coisas. É uma coisa terrível. Imagina essas pessoas não tendo o que comer, não tendo o que dar aos seus filhos. Você vai estar na cidade para passar por isso? De forma nenhuma. Você tem que estar afastado, tendo sua comida, todo o seu estoque de alimento preparado para o tempo que virá. Nós nem falamos da questão de perseguição, nada disso. Nós sabemos que recairá sobre todo mundo, mas não sabemos em que locais. E também sabemos que o Eterno nos protegerá, que nós não passaremos por esse tipo de coisa, nós seremos protegidos. Mas, de toda forma, nós precisamos sim ter as provisões para nos mantermos nesse momento tão difícil, que o Eterno requer que nós nos preparemos. E ele diz isso em suas escrituras. Sim, Mateus 24, o Messias diz, sai do meio da cidade, vai para os montes. Nós temos a recomendação do Altíssimo, que a fortaleza das rochas será seu abrigo. O Eterno, ele recomenda que seu povo saia. E, gente, não é covardia você sair do meio da Babilônia lá, da marca do anticristo, do reino da besta, não é covardia, não. Porque senão Noé teria sido um covarde ao fazer um barco para escapar do dilúvio. Senão José teria sido um banana, um covardão, se ele tivesse estocado os alimentos durante 7 anos de fartura. Não, isso se chama sabedoria, não covardia. Isso se chama ser um homem prudente, ser um homem fiel às orientações do Altíssimo. Se as escrituras nos alertam que vai haver 3 anos e meio de tribulação, 1260 dias, é porque nós vamos vivenciar isso nos últimos dias da história do mundo, antes da restauração de todas as coisas, né, do reino do Messias. Então, antes disso, vai acontecer o seguinte: você vai ter que estar preparado para essa contingência, sem comprar, sem vender, conforme Apocalipse 13 nos alerta, né? Apocalipse 13, verso 15, 16 e 17. Sem comprar, sem vender. Então, se as profecias alertam que vai haver falta de alimento, pelo menos para os fiéis, né? Que não vão poder comprar do sistema, porque vão estar, senão estariam traindo ao Criador, né? Se alinhando ao anti-Messias, é a sua marca. Só vai comprar e vender quem estiver aliado a ele. E nós sabemos que o Apocalipse fala das pragas que vão recair sobre os adoradores da besta. A princípio vai parecer tudo muito bom, mas nós sabemos que depois a coisa vai atingir uma proporção sem retornos, né? Pragas, água vai ser afetada, alimentos vão ser afetados, né? Os próprios adoradores da besta e o trono da besta será afligido por pragas. Então, nós devemos realmente ser sábios, já se preparar para escolher o lugar. Eu venho de uma religião, uma denominação aí, onde as pessoas até falam e tal, dos últimos tempos. O problema é que eles acham que não deve ter um local, não. E vai todo mundo entrar num buracar dentro de um mato, e quando chegar nesse mato vai ter pão quentinho, vai ter água geladinha. Irmão, por misericórdia, vamos ser realistas. O Criador não é mágico, não. Ele não é ilusionista, não. As coisas têm que obedecer uma ordem, certo? Então, até sem sair muito do propósito do vídeo, para aquelas pessoas que já estão inteiradas, né, dessa realidade. Eu falei no início do vídeo que ninguém tem nada a perder com isso, é só um estilo de vida melhor. Digamos que nada que nós estamos esperando aconteça. Ninguém perdeu nada, só ganhamos saúde, paz, segurança, bem-estar, né, um nível de espiritualidade melhor, luminosos, né, e sem deixar de falar que nós
estamos sim, ainda levando o alimento para o necessitado lá na cidade, estamos levando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, falando do evangelho, das boas novas, mas sem morar com eles. Você vai lá para levar a palavra, não precisa morar com eles lá, tá certo? É essa a recomendação do Criador. Então, sim, voltando, vamos para a questão prática. Porque eu não posso ficar discutindo se vai ou não, sem fica, não, isso não cabe a nós. Mas se tratando, por exemplo, de escolher o lugar. Olha, um site aí de vendas que você pode pesquisar é o OLX, né? olx.com.br. Sítio, terrenos, fazendas. E aí, clica na lupa, escolhe a região em que você mora, né? Tem praticamente todas as regiões. Você pode, de repente, estar selecionando um preço máximo, né, na sua pesquisa. Digamos, irmão, eu tenho 40 mil reais para mim, que eu vou vender um carro, vou vender um carro, vou vender uma moto, sei lá, vou financiar o resto. Ótimo. Você vai encontrar, queridos, sítios com casa. Olha aqui, ó. Olha que maravilha, sítios com casa no interior. Por quê? Porque o povo tá doido para vir para a cidade. A maioria das pessoas querem fazer essa questão do êxodo rural, né? Quer sair dos campos para as cidades. Então tem muitas famílias que estão querendo se desfazer do seu sítio, né, no seu interior e tal, querendo vir morar na cidade. Olha aí, 18 mil. Tem uma casinha e tudo ali em Minas Gerais. Quer dizer, aí você vai, começa a procurar um preço que se aproxime da sua realidade. Lembrando, queridos, que sonhar é o princípio de todas as realizações. Quem não sonha não alcança, não conquista. Então, a pessoa que fica mediocrizada ali, não, eu não vou conseguir, eu não tenho condição, se acha mais tapado do que todo mundo, tem que se levantar e a luta, né? O primeiro passo é a gente sonhar, certo? Como escolher o terreno. Aí você vai olhando, né, os sítios, os terrenos. Primeira coisa, considere o local, como a gente fala. Tem a mata fechada, que beleza isso daqui. Tem mata lá, vontade para se esconder, para guardar, estocar alimento, para fazer, quem sabe, um abrigo, né? Tem, além da casa sede, é lógico, que fica mais exposta, né? Esse terreno, que tamanho tem? Já é outro fator importante. Porque você tem que ter em mente que você vai ter que construir uma casa, vai ter que ter uma área de plantio, outra área para esconder, né? Se esconder ou esconder os alimentos, e se preparar até para uma situação de contingência em que você vai receber familiares ou algum irmão que precisar. Então já é bom pensar no outro, né? Tem uma questão que todo mundo pergunta, inclusive eu acabei de ler aqui uma pergunta no chat, que perguntaram, e como vamos sobreviver depois que nós formos para um sítio ou para um mato, né? Como queiram falar. Bom, existem várias formas, inclusive existem mochaves, refúgios que as pessoas fazem ou algo artesanal, um chá artesanal e vendem, ou eles fazem velas artesanais, ou um doce, de repente, eu tenho uma plantação aqui de banana, vou fazer um doce para vender, doce em compota. Vou fazer polpa de frutas, vou fazer uma plantação, posso vender também algo da minha horta, o que mais a terra der. Posso plantar macaxeira, inhame. Ou seja, tem várias formas de sobrevivência. Você vê qual o ponto forte da sua propriedade. Puxa, aqui na propriedade que eu comprei tem muita jaca. Opa, vou vender doce de jaca, também fazer carne de jaca e vender. Coxinha de jaca. Né? Coxinha de jaca, entende? Puxa, aqui na propriedade que eu comprei tem muito pé de coco. Opa, vou vender água de coco. Posso vender óleo de coco, que também é um preço que bem exorbitante, na verdade, assim, é um preço alto, que dá para você ganhar um bom dinheiro. E a realidade é o seguinte, quem vive no campo não precisa de muito, meus irmãos. Você vive com pouco. E até as pessoas que têm uma qualidade de vida, tipo, uma classe média alta, uma classe alta no centro das cidades, você precisa aprender a ter uma vida simples. Aprender a viver com simplicidade. Comer pouco, comer comidas simples.
até para que você não sofra quando estiver na outra realidade, vivendo nos campos. Então, a forma de sobrevivência é você quem decide, né? Como o pessoal costuma dizer que o brasileiro, ele sabe se virar. Então, você olhe qual é o ponto forte da sua propriedade, a propriedade que você vai adquirir, você planeja alguma coisa e coloque em prática. Você não pode fazer com que isso seja um empecilho para que você vá buscar, puxa, eu vou passar fome. Jamais. Jamais. Até porque o Eterno nos dá a inteligência e a capacidade de irmos à luta pelo nosso sustento, não é verdade? É verdade. E um fator imprescindível numa propriedade é a fonte de água. Você tem uma barreira, tem um açude, é perene, né? Dura todo ano, não seca. Você tem um poço artesiano. Que profundidade é esse poço? Ele é perene, ele já secou alguma vez? Tem nascente? São aspectos que você deve considerar. Por quê? Porque uma propriedade sem um poço, sem uma fonte de água, ela não tem um valor. Eles não podem exigir um valor exorbitante. Isso pode ser negociável, né? Por exemplo, você negocia com alguém a propriedade e diz: vamos embutir aí, vamos descontar aí o preço de cavar um poço. Quanto é na sua região para cavar um poço? É 5 mil reais? Né? Quanto? Varia. Mas, enfim, já embutir isso dentro do valor da propriedade. Porque água é vida, água é tudo, irmãos. Você não pode deixar esse requisito de lado, ok? Então, fonte de água é essencial, né? Terra fértil, de preferência de uma grande elevação em relação ao mar. O que a Gemima falou é maravilhoso. Nós, sim, enfrentamos dificuldades quando nós nos mudamos para um campo. Porém, não é uma dificuldade como numa cidade. Porque, veja bem, a taxa de energia de luz é rural. Então, ela é uma taxa mínima, irrisória, né? Não sei se você já está ciente disso, mas no campo, a taxa de luz aí é praticamente nula. Se você comparar com 100 reais que você paga de energia, 150, 200 reais na cidade. Então, já começa aí. A água, se você tem uma fonte de água. Então, não precisa se preocupar com conta de água. Já é outra vantagem. Eu, por exemplo, eu tenho aqui uma torre de internet que eu fiz uma permuta. O cara usa a minha torre, me fornece um sinal de internet de graça. Pronto, eu não pago internet. Eu não me preocupo com reajuste de plano, cancelar a assinatura, não. Ela não é lá essas maravilhas, não, a internet, mas dá para fazer um hangoutzinho de vez em quando. Até o momento que a gente vai cortar, né? Até porque a gente sabe que esses canais de YouTube estão com os dias contados e que a gente não vai poder estar usando a internet para ser rastreável, né? Com facilidade. Tem que se desvincular. A gente já eliminou Zap. Zap aí, aqui não tem isso, essa porcaria. Não usamos Wi-Fi. Não tem Wi-Fi aqui na nossa propriedade, não tem essas ondas cancerígenas, né? E nem essa coisa esse vício de estar todo o tempo zapeando. Isso é sem futuro, perda de tempo. É briga em grupo, é não sei o quê. Show Satanás. Show Satanás. Então, esse negócio não dá certo para nós. Então, a gente já não tem Zap, não tem Wi-Fi. É uma coisa que a gente recomenda para você. Corta o Wi-Fi. Né? Usa um cabo de rede, acabou-se. Quando você precisa, usa o cabo. Mas o Wi-Fi é perda de tempo. Até um veneno para a saúde, né? Sabemos que o Wi-Fi, as ondas magnéticas dele são terríveis para nossa saúde. E também para saúde como os nossos filhos, né, que ficam livres na internet, no tablet, no celular. Então, você até impede certos outros males. Então, a gente usa um cabo aqui no computador, pronto, a gente usa por essencial e até quando der, porque logo, né, daqui a 1 ou 2 anos, a gente está cortando tudo para se desvincular 100% do sistema. O primeiro mal que a gente vai eliminar também é o Facebook, né? A gente usa hoje só para ministério e tal, as coisas, né, para falar com os irmãos, mas a gente vai eliminar esse mal aí que a gente sabe que é uma ferramenta do sistema, né? Para perseguir e tal. Bom, então é isso. Se tratando do local ideal, a gente seguiu esses passos,
tem se mantido, conseguindo se manter, né? Graças ao Eterno, até porque nossos gastos foram reduzidos, né? Tendo água de graça, tendo internet de graça e tendo energia praticamente de graça. Então, ninguém se preocupa com conta, até porque elas nem chegam, Porque né? aqui não tem endereço fixo, né? Não existe, nós estamos fora do mapa. Não tem endereço. E se alguém quiser processar também, não vai chegar, porque não sobe, não chega. Então, para você ter uma ideia de como é a situação. Então, em todos os sentidos, é o ideal. Vamos para o próximo tópico final, para você que está aí sonhando, né, em ter um estilo de vida mais saudável, viver aquela vida como tem aquela música, né, Gemima? Canta aí um pedacinho pra gente. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. E a casinha branca? Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Maravilha, né? Canta bem ela, né? Graças ao Eterno. Quebra o galho. Olha aí. Meus irmãos, é isso. Seu sonho vai se tornar realidade. Você tem que crer que você vai conseguir. As pessoas conseguem fazer empreendimentos sem nenhum dinheiro, às vezes. Consegue financiar carro, que é uma fortuna. Imagina você comprar um carro que vale 30 mil reais e pagar o dobro em 2, 3 anos, sei lá. As pessoas acabam pagando 60 mil por um carro, né? E olham para trás, como é que eu consegui isso? Pagar um carro com 60, pagar 60 mil reais de um carro, às vezes fortunas até maiores. Inclusive, há também uma facilidade que as pessoas trocam sítio por propriedades no centro. Eles também aceitam a entrada. Puxa, você aceita o meu carro como entrada e pode parcelar o restante. Puxa, uma boa conversa se resolve muito, né? Puxa vida, você aceita o meu carro e aceita as parcelas? Aceita o meu carro, eu tenho tanto no banco, então, ó, faz uma boa negociação, dá um jeito, porque quando a gente quer e a gente ora, o Eterno realiza. Shalom, que estão se conectando agora, isso, olha, você precisa ver todo o vídeo, ainda do começo. Comprando o lugar. Nós já encontramos sítios que o cidadão trocava até pau a pau num carro, entendeu? Num bom carro. Sítio de 40 mil com casa. Casinha modesta, lógico, né? 40 mil você não pode esperar uma mansão. Mas ninguém precisa de luxo, né? Como eu falei anteriormente. Não visualizem um padrão de casa de campo para você, como se fala, né, lá para você bolar, para você, tipo, esnobar, ostentar, exatamente. Pense e visualize algo simples, apenas para servir ao Eterno e sobreviver num período que virá de crise. Perfeito. Irmãos, faça o seguinte. Você não tem dinheiro algum, certo? Veja a possibilidade de você pegar um bem que você tem, um carro, e trocar. Nem que você fique sem carro, você tendo uma propriedade, você está rico. O carro você sabe que vai se desvalorizando, só de se desvalorizando, né? Bate aqui no arranhão, dá um arranhão aqui, já perdeu tanto, deixou no estacionamento do mercado, chegou lá, alguém abriu a porta, já arranhou. Quer dizer, é só prejuízo. Agora, uma propriedade, não. Você com certeza não vai ficar no prejuízo se você depois quiser revender, né? Você tem essa possibilidade. Outra coisa, você pode pensar, muitas vezes, digamos, os irmãos não têm nada. Tem um irmão que tem 5 mil, tem um irmão que tem uma moto, junta todo mundo, faz negócio numa propriedade, junta carro, moto, casa, ou sei lá, de um dinheirinho que você tiver guardado, junta todo mundo, compra aí uns hectares e divide, entendeu? Eu até queria pedir ao Jack na área que colocasse o seu contato, porque ele tem feito um grupo de pessoas que têm interesse em montar um refúgio. Então, peço ao Jack que deixe aí o contato, porque após terminarmos o vídeo, o chat agora está disponível. O YouTube tem esse dispositivo que agora ele fica aparecendo. Então, as pessoas que assistirem o vídeo posteriormente, quando nós acabarmos, vai ver o seu contato, já que vai entrar em contato com você também para entrar nesse grupo, que é muito importante para os irmãos que estão sozinhos, para aqueles que também não têm essa condição, tem um pouco, mas não tem condição de comprar uma propriedade
né, e quer se juntar com outras pessoas para ter um apoio, tá? Uma coisa muito importante, queridos, não compre gado. Esse negócio de ir para corretor, entendeu? De imobiliária, cuidado, é muito, eles especulam muito, você vão passar a perna em você. Fale direto com o proprietário. Eu ainda acho melhor dar uma volta, dar um passeio, né, pelas propriedades e perguntar para os donos das casas, né, os donos das propriedades, diretamente com ele, negociar valores e tal. Porque você vê que é um problema muito grande, pessoas, né? E a questão da documentação é muito importante para você não ter dor de cabeça depois. Mesmo que você se junte com outros irmãos para comprar uma propriedade, sempre regularize tudo. Deixe tudo em pratos limpos, tá? Tudo no papel, em preto e branco. Por quê? Preto no branco, tudo às claras. Por quê? Porque hoje tá tudo bem, mas amanhã ninguém sabe o dia de amanhã. E às vezes não é a pessoa, às vezes é um parente, é um cônjuge, é um filho que dá problema. Então, é importante sempre manter tudo ordenado. Papel passado, transparência. Na hora de negociar, fazer um levantamento na região sobre, assim, detalhes sobre o local, sobre o histórico do local. É muito importante isso para você não entrar numa fria, não comprar gato por lebre, né? Enfim, você tem um sonho, tem já algo em vista, suprir essa necessidade, prover. Se não conseguir sozinho, una-se a pessoas que têm a mesma visão. E lembrando que você tem que estar de comum acordo, é importante que vocês estejam alinhados na fé e alinhados no propósito, porque de repente trazer pessoas que não estão no propósito não vai dar certo. As pessoas muitas vezes têm um filho, tem uma filha que quer, por fim, dar força, né, a pulso, quer forçar a pessoa a ir lá para a propriedade e pôr em risco todo mundo. Isso não existe. A pessoa tá chipada lá, sei lá, já vendeu a alma pro diabo, vendeu a alma lá pra besta e quer ir para lá, não tem condição, entendeu? Isso não pode ocorrer. Tem uma pergunta aqui no chat falando, irmão, se for registrado o governo da nova ordem mundial, não vai saber onde sou? É interessante essa pergunta. Uma coisa, o contrato, um local lado melhor. Por quê? Porque, primeiro, tem muita coisa, às vezes você compra uma propriedade só com compra e venda, contrato de compra e venda. Então já não é uma coisa tão visada, né, pelo sistema. Segundo, se você tem um local que ele é isolado, ele não tem nem endereço, é muito melhor, porque aí você está fora do raio, né, de ação desse tipo de pressão do governo. Mas é importante saber que não tem como fugir desse rastreamento, certo? Porque eles já sabem as conversas que nós temos no celular, por e-mail, eles já sabem onde nós estamos. Então, a questão é nós termos um local de esconderijo onde ninguém saiba, certo? Por isso é importante a mata fechada, uma propriedade razoavelmente grande, né? Uma rota de fuga para que, se houver necessidade. É importante também fazer a questão da segurança, armadilhas, né? Por volta da propriedade e outros meios também de se proteger. Então, essa é a dica que nós damos. Querer sumir completamente do sistema e ninguém saber onde você está é impossível. Nós podemos nos precaver fazendo alguns tipos termos alguns tipos de atitudes, apenas isso. Juscelino perguntou, estou sozinho sem dinheiro, e agora? É o que eu te falei, Juscelino. Entra no grupo do Jack na área aí, mas de antemão, ó, comece sonhando, irmão. Tá? O primeiro passo, sonhe bastante. E ore a respeito e tome uma atitude, porque a ação faz a diferença, né? A gente não pode ficar só na teoria. Bom, queridos, agora vem a parte mais difícil. Aí você pensa de se planejar, até de sair da cidade era o mais difícil. Não é, senhores. Por experiência própria, o mais difícil é manter o lugar. É complicado, viu? Vou te contar.
Até para a gente, né, que a gente tem um costume mais de estar na cidade, e trabalho no ar-condicionado, e todo aquele conforto, aquela vida bem simplista e confortável. A gente chega num local desse, é bem complicado a adaptação, né? Inclusive, até vou confessar aos irmãos que eu peguei já na enxadinha aqui. Mas, assim, na verdade, a conservar o local é muito difícil. Nós ficamos alguns meses em Pernambuco, quando voltamos, aqui estava tomado de mato. Estava uma coisa séria. Então, nós vimos, não só vivendo, mas nesse período que nós passamos fora, o como é importante estarmos presentes para as pessoas que compraram um sítio ou compraram um terreno, pelo menos, e semanalmente, ou 15 dias, para mantê as que estão visando ladrões ou pessoas que querem invadir, para que veja que existe alguém, sim, morando naquele local, responsável por aquilo, como também para colocar a mão na massa, de cuidar do local ao redor das árvores, das plantas frutíferas, para que elas possam também se desenvolver e estarem saudáveis, porque o mato, ela realmente tira a energia, ele tira a energia das plantas, e elas deixam de frutificar, né? É verdade. O inverno é muito complicado, muito rigoroso, né? Você vê o mato cresce rápido, as condições da estrada ficam ruins, você tem um desgaste, né, dos seus bens devido às chuvas. Então é um desafio, principalmente durante o inverno, né, para manter o lugar. Mas só o fato de você encarar o inverno com besouros, com muito pernilongo, como chama no sul, muriçoca, né, no Nordeste, só em estar aí, né, presente, enfrentar tudo isso, os sapos, as cobras, enfim, tudo que é parte, né, mais presente do inverno já é uma vitória. Você está presente, se adaptando a esse estilo de vida. Então, isso leva tempo. A gente não se acostuma em uma semana, em um ano, né? A coisa requer tempo, uma adaptação. E imagine jovens urbanos que só quer saber de jogar online, só quer saber de zap zap. Aí tem que passar por um processo de desintoxicação, né? De tudo isso. Né? Tem que começar a valorizar o ar livre, começar a valorizar atividades campestres, né? Gostar de estar no meio da natureza, tirar uma fruta, de tomar um banho no açude, né, no rio, sei lá, onde tem a fonte de água. Então, tem que desenvolver esse lado campestre. A gente já tem que começar a ser feliz no campo, que não é fácil. Né? Todos nós aqui somos urbanos, eu principalmente muito caseiro, o meu negócio é computador, é edição de vídeos, entendeu? É high-tech mesmo. Então, aí a coisa complica quando você vê essa enxada, esse cabo na sua mão, criando bolha, entendeu? Na sua mão e a mutuca te picando no lombo, te picando nas pernas, nos braços, o mato cortando a perna, e espinheiro e não sei o que mais lá. É assim. Então, nós temos que ser realistas. O negócio é duro, meu irmão. O negócio não é brincadeira, não é só flores, não. Mas você vai ter recompensa. Agora não, agora nós somos loucos, nós somos proscritos do sistema, né? Como tem o nosso querido aí, proscrito do sistema. Nós estamos mais por fora do que anel de barril no momento, perante as pessoas, perante o sistema. Só que quando chegar a escassez, quando chegar a tribulação, nós vamos ser os ricos da vez. Nós vamos ser os abençoados, nós vamos ser os abastados, nós vamos ser os mais felizes da terra, porque nós fomos prudentes, homem sábio que construiu a sua casa na rocha, não na areia. E para aqueles que têm condição e puderem estocar um alimento a mais para abarcar algumas pessoas da família que de repente tomaram uma decisão de última hora e não aceitarem o governo do anticristo, do antimachia, é muito importante, porque vai ajudar muitas pessoas, mas para os que não têm condição, orar, né, pelos familiares e tentar convencê-los de estocar algo, né, de fazer algo a respeito. É verdade, queridos. Olhando assim, há muito a ser feito, mas nós temos que encarar com muita disposição e com muito bom humor, muita boa vontade.
Olhe para as coisas boas, é isso, olhe para as coisas boas. A satisfação de você ter o seu lugarzinho, o seu castelo, o seu abrigo, não tem igual. Ter algo no seu nome, você olhar a escriturinha lá no seu nome, né? Saber que você é o Senhor dessa terra, como o Criador nos fez, para sermos reis sobre a terra, né? Para dominar a natureza, para dominar o habitat em que nós estamos. O sujeito tem que pagar imposto todo ano de uma propriedade. Vem conta de IPTU. Ninguém é dono de nada, na verdade, né? Então, o sistema é isso, ele te dá a ilusão de que você é livre, de que você tem alguma coisa, quando não tem. Deixa de pagar o imposto, deixa de pagar o IPTU para tu ver o que vai acontecer. Então, é a realidade. O sistema nos aprisiona, nós somos escravos. Agora, a partir do momento que você cultiva o seu alimento, tem uma agricultura de autossubsistência, né? Que você tem a sua água, independente do abastecimento do governo. Você tem até sua energia, que é um fator que a gente tem que aprimorar e conseguir. A energia independente, energia autossuficiente. Irmão, você está fora do sistema, está fora do alcance deles. E é o que o sistema mais teme, que eles querem colocar as pessoas numa saia justa para depender deles, né? E o anticristo é isso, ele surge do caos para resolver os problemas da humanidade. Então ele quer coagir as pessoas para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, que possam ser presos, sei lá, e o que mais vai acontecer. Então tudo isso é importante você considerar, né, antes de você tomar essa decisão. A estocagem de alimento, né? É uma coisa muito importante você também desenvolver uma agricultura. Você sabe que leva anos para um pomar desenvolver. Então não é chegar hoje e comer manga amanhã, porque isso não existe. É importante comprar a propriedade já com árvores frutíferas, né? Até por conta do tempo, que nós não temos esse tempo todo. Então é importante observar isso na propriedade. Tá, você vai estocar arroz. A gente vai falar no próximo domingo sobre que alimentos deve estocar, que é uma coisa imprescindível, né? Até mesmo para quem está na cidade. A quantidade de estoque que os irmãos precisam fazer, o que precisam estocar, né? O tempo de durabilidade, o que fazer, tudo isso, né? Tá, você vai estocar arroz, feijão, enfim. Aí, o que acontece? Na propriedade, você tem que ter raízes frescas para você colher e comer. Você tem que ter os tubérculos, você tem que ter uma horta para que você possa se abastecer dessa horta, né? E o pomar com frutas frescas, de acordo com as estações que elas dão também, é outra coisa importante. Então, isso requer trabalho, isso requer tempo. Uma horta não brota da noite para o dia. Tem legumes que vão brotar em alguns meses, pouquinhos meses. Agora, é preciso trabalhar, preciso desenvolver esse nosso lado agricultural, que, aliás, isso é uma das lições do Criador para a humanidade, né? Ele nos deu a agricultura como meio de desenvolver nossas capacidades físicas, mentais e até espirituais. Então, isso é uma coisa que deve ser desenvolvida, né? A gente tem ciência disso, a gente quer muito aqui fazer a nossa parte para desenvolver isso. Estamos desenvolvendo ainda. Outro aspecto importante. Você precisa ter um plano de contingência. Se você ficar sem acesso à cidade, acesso ao mercado, tem que estar pronto para sobreviver nesse período, né? Tem até a questão do costume de você estar num local vai ser importante, porque tem gente que vai surtar, vai querer correr do mato e, não, eu conheço pessoas que começam a gritar dentro de um carro ao subir a estrada para chegar num local. É da noite para o dia que o sujeito, o cara volta na hora. Meu irmão, tem gente que gosta de shopping, que gosta de estar na muvuca, no movimento da rua, que é um transtorno para ele, é uma tortura para ele ficar no silêncio, é uma tortura a calma, a paz. Então, meu irmão, nós temos que se adaptar, nós temos que desenvolver o nosso lado emocional e espiritual. Exato, o emocional, o espiritual, o nosso lado físico
com a natureza, nós temos que nos adaptar a isso. Então, queridos, nós vamos falar depois, no Hangout Futuro, eu creio nos domingos, sobre os quesitos básicos para um refúgio bem-sucedido, espiritualidade, né, a alimentação, né, tem um terceiro tópico, né, que é a segurança do local. Nós vamos falar sobre tudo sobre isso, tudo assim, que a gente... Quanto de alimento você precisa estocar, né, por família, por pessoa, tudo isso. Não só alimento, mas também medicamentos, né, materiais de limpeza, de higiene, tudo isso nós vamos estar falando aqui, dando mais ou menos uma luz de quanto cada pessoa precisa, como nós fizemos nossa planilha, e nós vamos passar para os irmãos para que vocês também aprendam, né? O Rubens Ribeiro fez uma pergunta, muito pertinente. Neemias, as pessoas que fazem uso de remédios, meus queridos, nós sabemos que o sistema farmacêutico, ele não promove cura. É um paliativo que, na verdade, vem cheio de efeitos colaterais para nos ferrar ainda mais. Então, o que acontece? Quando você parte para um estilo de vida saudável, como eu não gostava de negócio de serra, de monte de campo, não gostava nada disso. Quando eu vim a primeira vez, eu cheguei com a cabeça pesada, com dor de cabeça enorme, de dormir mal, de ter um estilo de vida errado. Eu cheguei a primeira vez, dormi super bem, me deliciei com a água pura da fonte, me deliciei com a comidinha natural ali, feita. Aí você vê a diferença. Até o doente vai se sentir melhor num lugar desse. Entendeu? Aí a pessoa diz assim, não, mas a pessoa requer cuidado. Eu subi aqui com uma criança de um mês, menos de um mês. Tá criança forte, saudável aqui, graças ao Eterno. Isso é balela, entendeu? Achar que precisa do sistema. Precisa de nada mesmo, precisa do Criador. E aí você vai recorrer a tratamentos naturais, ervas medicinais que vão lhe ajudar, né, com certos problemas de saúde, né? Se forem problemas muito graves, meu irmão, né, problemas crônicos, aí já é outra realidade, né? Na verdade, algumas pessoas têm problemas crônicos, né? Tem pessoas que têm problema de diabetes, tem outros problemas que precisam realmente de medicamentos, pressão alta. Então, é interessante, como o Neemias falou, de utilizar remédios da natureza, ter um estilo de vida diferenciado. Só o ar puro já cura muitas doenças alérgicas e problemas respiratórios. Mas, assim, para as pessoas que pensam, puxa, como eu vou ficar num lugar assim, num refúgio, num local onde eu não vou ter como comprar meus remédios? Veja só, tem um quesito que poucas pessoas sabem, que os medicamentos, antigamente, não existia data de validade. Os medicamentos eram utilizados sem data de validade, mas com o passar do tempo, as redes farmacêuticas colocaram validade para que as pessoas pudessem comprar regularmente, ou seja, eu tomei alguns comprimidos, guardei a cartela, posso utilizar daqui a 2, 3 anos, mas fui olhar, a validade venceu, vou ter que comprar novo medicamento. Então, os irmãos não se preocupem, façam um estoque, se forem necessários, inclusive, nós indicamos que façam um estoque de primeiros socorros, né, anti-inflamatórios, antialérgicos, coisas assim, de urgência, né, e não se preocupem, porque mesmo que passe da validade, os medicamentos ainda vão ser úteis e vão fazer efeito. Mas, de antemão, nós indicamos primeiro que as pessoas tenham um outro estilo de vida e busquem uma cura natural, né? Inclusive, nós temos até uma plantação aqui de algumas ervas, de algumas coisas, e pretendemos fazer mais ainda. E também fazer uma lista de todos os medicamentos naturais, de plantas, inclusive, existem matos, ervas daninhas, que têm preciosidades, assim, poder curativo, e que nós nem conhecemos. Podemos até utilizar como plantas comestíveis mesmo, né, conhecendo quais são venenosas, as que não são. Inclusive, vamos fazer isso nos próximos vídeos, mostrando para os irmãos isso também, tá? Então, essa é a minha dica quanto aos medicamentos. O irmão perguntou assim, Neemias, dor de dente, o que a gente faz? Olha, enquanto a coisa ainda tá rolando aí, meu irmão, é como eu disse, a propriedade não pode ser tão afastada assim da civilização. Tem que ter uma certa acessibilidade, que aí você desce, trata, né? Vai lá, trata dos seus problemas. Faz um check-up antes, talvez, de morar definitivamente. Agora, para tribulação, eu vou comprar um alicate, um anestésico, sei lá, xilocaína,
para arrancar o dente do pessoal, para urgência, desbulhar todo mundo, porque não vai ter como obturar, né, como tá fazendo canal, meu irmão. Aí não tem. Cuide bem dessa Então, higiene bucal, né? Cuide bem da higiene bucal, escova os dentes, usa o fio dental. Então, isso é importante. Evita flúor, né, que a gente aqui só usa pasta de dente sem flúor. Creme dental sem flúor. Então, isso é importante. Muitas perguntas interessantes aqui rolando no chat. Eu dou as boas-vindas a todos que estão conectados. São mais de 350 pessoas assistindo ao vivo agora. Se você tem alguma pergunta ainda a fazer, aproveitem, queridos, que a gente vai tentar responder, né? À medida do possível. Mas a gente quer fazer mais lives sobre isso aos domingos, de preferência, falando sobre as medidas, né? Tudo sobre refúgio, preparação, organização, como desenvolver, né, estocagem de alimento, aquilo que a gente já vem aprendendo, tá? Temos aí alguma pergunta? Boa noite aos queridos que estão se conectando, shalom para todos. Um abraço a todos vocês, irmãos. Se eu for ler o nome de todo mundo aqui, não dá. Onde está escrito na Bíblia para fugir para o mato? Mateus 24, meu irmão, leia lá. Messias alertou nos últimos dias, sair do meio da cidade. Quem estiver na Judéia, fuja. Os que estão na cidade, saiam. Nós sabemos que essa profecia se aplica exatamente, de preferência para quem mora em Jerusalém, né? Sabemos que a coisa vai fervilhar de lá. Só que isso vai respingar em todo mundo. Nós sabemos que vai haver o Armagedon, nós sabemos que vai haver uma terceira G mundial, que vai envolver todas as nações, vai quebrar a economia mundial, a coisa vai ser geral. Então vai respingar em nós aqui no Brasil também. E, aliás, o Brasil hoje é um dos maiores locais de conflito do mundo. Você que nem sabe. Entendeu? A taxa terrível de mortalidade. A coisa tá feia aqui no Brasil. É igual um país em guerra. Então, melhor adotar essas medidas, já que nós vivemos num país violento, conturbado, né? É a melhor coisa. Bom, queridos, um abraço a todos vocês conectados, que o Criador abençoe a vida de vocês. Amanhã voltaremos às 20 horas. Vamos estudar quando começa o dia, na verdade. Será que é meia-noite? Será que no pôr do sol? É amanhã, não perca. É um estudo, como diria um irmão nosso, é uma bomba. Viu? Tá muito importante o estudo de amanhã. Novas revelações. Ok? Depois dos 3 anos e meio, o Messias vai retornar. É isso que nós esperamos, segundo as profecias. Ok? Depois da tribulação, vem a alegria. O choro pode durar uma noite, pode durar 3 anos e meio, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã da ressurreição. É o reinado do Messias, onde ele vem livrar os seus, né? Onde ele vem fazer juízo e implantar o reino eterno. Um abraço a todos, shalom, até um próximo hangout, se o Criador permitir.